A porta da fonte nos fala de Cristo, através do Espírito Santo, como fonte de vida em nós. Não somente da fonte que nos dessedentou, mas também daquela que mata a sede de outros através de nós. Porque nós entendemos que nós começamos a ser frutíferos, começamos a ser não só abençoados, mas abençoadores, quando pessoas através de nós começam a participar da mesma fonte que nós participamos. E nós entendemos que Jesus, Ele é a fonte de vida para nós. E Ele também é a fonte de vida que brota através de nós, através do nosso interior para outros. Olha só o que diz a palavra de Deus em João capítulo 4. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Então, por isso que Jesus é a ponte, é a porta da fonte a ser restaurada, porque muitos desprezam esta fonte e não mais a usam como fonte de vida. Isto por quê? Porque fizeram dos seus próprios conhecimentos, fizeram da sua própria sabedoria, das suas próprias habilidades e justiça próprias, águas que não são vivas para a sua provisão. Por isso que o Senhor Deus reclama, dizendo, lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, Ele diz assim, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então não são poucas as pessoas que hoje em dia estão sedentas do que, pastor? Sedentas de alegria, sedentas de paz, sedentas de amor. Isto por quê? Porque estão secos em alguma área da sua vida. Não são poucos os casamentos que secaram a fonte do amor. De repente as pessoas chegam e dizem assim, eu não amo mais meu marido, eu não amo mais a minha esposa, não sei o que houve, não sei o que aconteceu. É porque aquela fonte do amor se secou naquele relacionamento. Não são poucas as pessoas que secaram-se as perspectivas de futuro. E é por isso que milhares e milhares de pessoas estão por aí vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de uma pressão tão grande, e estão vivendo debaixo de remédios, debaixo de antidepressivos. Nós vemos cada vez mais os consultórios lotados, porque as pessoas estão esquecendo da verdadeira fonte e estão procurando rotas alternativas, mas são rotas que não retêm águas transformadoras. Sabem quando as coisas funcionam por um determinado tempo,
e depois não funcionam mais? Existem muitas coisas nas nossas vidas que funcionam por um determinado tempo, mas chega um tempo que elas não funcionam mais. Aí o remédio que funcionava não funciona mais, a terapia que funcionava já não funciona mais. E isto acontece por quê? Porque são fontes que não retêm águas, são fontes que não nos dão uma solução verdadeira, nos dão fases, nos dão temporadas, e aí nós ficamos naquele vai e vem, naquele sobe e desce. E isso nos faz lembram lá da mulher samaritana que se encontrou com Jesus no poço. Ela vinha bebendo de fontes erradas por muito tempo, e a Bíblia nos conta que ela era infeliz em uma área da sua vida sentimental, e isso fazia com que ela procurasse a felicidade no homem perfeito, fazia com que ela procurasse a felicidade no casamento perfeito. Mas isso a Bíblia nos mostra, nos traz essa informação, lhe trazia um vazio maior ainda na sua alma, só lhe trazia mais sede, pois a Bíblia conta que ela já estava no seu 6º casamento. Isto por quê? Porque as coisas funcionavam até um tempo, depois não funcionavam mais, não conseguiam mais preencher. E quando nós olhamos a situação desta mulher, a gente nota como é incrível como uma parte seca da nossa alma pode desencadear tantos traumas, pode trazer até nós tantas decisões erradas na nossa vida, tantos caminhos que parecem perfeitos, mas que no fim deles são caminhos vazios, são caminhos de morte, são caminhos angustiantes. Então Jesus vem e fala para aquela mulher que se ela bebesse da água que ele tinha a oferecer, ela nunca mais teria sede, ela seria saciada naquela sede que ela tinha constante na sua alma, naquela sede que ela tinha de solucionar uma parte da sua vida. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu tenho aquilo que pode saciar a tua sede, eu tenho aquilo que pode curar o teu interior, e quando você beber desta água que eu tenho, a tua busca vai cessar, e o teu vazio será preenchido, e o teu coração ficará em paz. E o que ela diz? Ela diz: Senhor, então me dá de beber desta água. Eu aprendo aqui com esta mulher que Deus muitas vezes Ele está esperando apenas um convite da nossa parte para que Ele mude a nossa vida, apenas um reconhecimento da nossa parte, porque às vezes as pessoas estão numa caminhada de morte, numa caminhada de destruição, mas eles não reconhecem que estão vivendo nesta caminhada de morte, e essa falta de introspectiva faz com que as pessoas andem cambaleantes pela vida. E muitas vezes tudo que Deus espera é um convite da nossa parte. Foi isso que aconteceu com aquela mulher naquele dia.
Ela quebrou muitas coisas quando ela disse: Senhor, então me dá de beber. Ela quebrou ali a religião, ela quebrou o preconceito, ela venceu barreiras. Às vezes as nossas vitórias estão do outro lado das barreiras que nós não conseguimos vencer. E eu pergunto: quais são as barreiras que você não conseguiu transpor para viver uma vida verdadeira em Cristo, para viver uma vida de transformação? Porque toda barreira que eu não consigo superar, ela continua sendo um muro entre eu e a minha transformação. Continua sendo um bloqueio entre eu e a mudança de vida que Cristo quer fazer em mim. O que eu acho interessante é que Jesus, ele sempre usava os seus milagres para nos trazer mensagens. A Bíblia conta que certa vez ele se encontrou com um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: quem foi o culpado de ele ter nascido assim? Ele ou seus pais? E isso parece uma pergunta simples, mas não é, porque nós não sabemos muitas vezes a fonte das nossas desgraças. Muitas vezes nós não sabemos a fonte das nossas incertezas, das nossas angústias, dos nossos medos, da nossa falta de alguma coisa. E isso nos faz andar como cegos, tateando de um lado para outro, sem rumo e sem direção. E a Bíblia conta essa história interessante, porque Jesus cuspiu no chão e colocou barro nos olhos do cego, e depois ele disse para que o cego fosse até o tanque de Siloé, e a Bíblia diz que aquele homem foi e fez o que Jesus ordenou, e quando ele fez o que Jesus ordenou, ele voltou vendo. Mas quando eu digo vendo, não só enxergando com os seus olhos externos, mas também enxergando com os olhos do seu coração. É o que a Bíblia nos conta, porque quando o perguntaram quem fez isso, e ele disse: um homem chamado Jesus fez barro, passou nos meus olhos e mandou que eu viesse ao tanque de Siloé e me lavasse, e eu fiz isto, e agora estou vendo. Eu acho interessante o porquê aqui desse cego estar enxergando agora com o seu coração, porque o tanque de Siloé recebia águas que vinham da fonte das águas, e o homem entendeu que quem lhe curou não foi as águas do tanque, mas foi Jesus. Ele entendeu a fonte de transformação, ele entendeu a fonte do milagre, e entender as fontes que nos abençoam é essencial para a gente viver uma vida vitoriosa. É essencial para nós caminharmos uma vida de conquistas e de bênçãos nas nossas vidas. Às vezes a confusão que fazemos e não entendemos de onde vem aquilo que nos abençoa, nos faz pessoas confusas. Aquele homem entendeu que Jesus havia lhe tocado, e que Jesus havia arrancado a cegueira dos seus olhos e também do seu coração. E aí a gente fica pensando: mas por que Jesus passou barro nos olhos do cego? E eu creio que Jesus nos falou 3 coisas aqui importantes, do porquê que ele passou barro nos olhos daquele homem. Primeiro, porque muitas vezes ele usa coisas desconfortantes para nos levar à verdadeira fonte.
Então notem que se aquele homem não fosse por obediência, ele iria pelo desconforto, porque alguém havia passado barro na sua cara. E isso é desconfortante. Muitas vezes Deus usa os desconfortos da nossa vida. Muitas vezes aquilo que é desconfortante para nós pode nos levar à verdadeira fonte, que é Cristo. Notem se os desconfortos da tua vida não estão muitas vezes fazendo você buscar a Deus, fazendo você orar mais, fazendo você rever algumas decisões que você tomou errado. Notem, os desconfortos têm esse poder de fazer a gente buscar alguma solução, e nesta busca muitos encontram Jesus. Nesta busca muitos se encontram com a verdadeira fonte de vida, que é Jesus. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui vieram até Jesus por causa de um desconforto na sua vida, por causa de uma área que não estava dando certo, por causa de uma área que você queria consertar, que você precisava limpar da sua vida, tirar da sua vida. Então muitas vezes Deus usa essa linguagem, a linguagem do desconforto. Em segundo lugar, Jesus passou barro nos olhos do cego, porque eu creio que muitas vezes Ele usa coisas comuns para nos abençoar. Às vezes você está esperando um grande milagre e Deus usa coisas comuns. Deus pode usar o remédio, Deus pode usar o médico, Deus pode usar um direcionamento. Quem de nós já não fomos abençoados por essas coisas? De repente você estava tomando o remédio certo e Deus, de uma maneira correta, vai lá e inspira alguém que dá o remédio certo para você, e você acaba solucionando um problema de muito tempo na sua vida. De repente você encontra o médico certo que vai cuidar da tua saúde. Quantas pessoas não acertaram a sua vida por causa de um direcionamento que veio do pastor, que veio de uma pessoa de Deus, que disse: não, essa decisão que você está tomando, esse direcionamento que você está tomando está errado. É por isso que muitas coisas estão sendo desencadeadas na tua vida. Então muitas vezes o milagre está em coisas comuns na sua vida, meu irmão. Deus usa também coisas comuns, Deus usa coisas ordinárias para fazer coisas extraordinárias muitas vezes na nossa vida. E em terceiro lugar, a linguagem que Jesus está usando quando passou lodo nos olhos do cego é que Ele pode nos dar aquilo que a vida não nos deu. Entenda isso, amado. Quando Ele passou barro nos olhos do cego, eu creio de repente Jesus, como o autor da vida, assim como Ele construiu todos nós do barro, eu creio que Ele construiu naquele momento olhos naquele homem. Eu creio que Ele, como Deus, Ele criou olhos para aquele homem. Então entenda que às vezes o teu maior milagre está na tua maior obediência. Quando você obedece, um leque de transformação entra na sua vida. E existem muitas possibilidades de Deus te abençoar. Mas para que isto aconteça, você precisa restaurar a porta da fonte, entender
quem verdadeiramente é o teu abençoador. Acima de todas as coisas, existe um Deus que está direcionando todas as coisas. Existe um Deus que dirige a vida e que olha para nós como filhos e faz com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Um Deus que olha para nós e permite que os nossos desconfortos se tornem em bênçãos. Um Deus que olha para nós e permite que coisas ordinárias se transformem em grandes descobertas, em coisas extraordinárias para nos abençoar. Um Deus maravilhoso que pode nos dar aquilo que a vida não conseguiu conceber em nós. Sim, aquilo que te falta está no Deus que é a fonte de todas as coisas. Quando você entende isso, a tua vida é transformada. Quando você entende isso, a tua vida, o rumo das coisas é mudado totalmente. Amém, Jesus? Então levante a sua mão assim e diga assim: Deus restaura a porta da fonte na minha vida. Diga: eu reconheço nesta noite que todas as bênçãos que chegam e vão chegar na minha vida vêm de Ti, e eu reconheço a Ti, Senhor Jesus, como a fonte de todas as bênçãos na minha vida. Amém e amém, Jesus. Que você tenha sido abençoado com essa palavra. Amém? Que a verdadeira fonte seja restabelecida na sua vida, para que tudo aquilo que vem daqui para frente seja entendido. Isto está vindo porque Deus está no controle de todas as coisas. E Deus, que é a fonte das minhas bênçãos, jamais permitiria que algo chegasse até mim que eu não tivesse poder para suportar, que eu não tivesse poder para aguentar. Então, se eu creio que Ele é fonte de todas as bênçãos, de todos os benefícios, então, Senhor, obrigado pelas lutas, obrigado pelas dificuldades, obrigado pelas coisas que eu não entendo, obrigado pelas coisas que eu entendo, obrigado pelas coisas que chegaram, obrigado pelas coisas que saíram. Eu entendo que o Senhor é a fonte de todas as bênçãos e o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Você crê que Deus tem cuidado de você? Eu creio, amados. Um dia Jesus falou sobre ansiedade, né? Não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou de beber. Às vezes nós estamos tão ansiosos, na verdade, com o dia de amanhã. E Jesus diz assim, que é para você cuidar das coisas do reino, que é para você se preocupar com as coisas do reino. Eu acho que a única coisa que nós devemos nos preocupar é a fonte que eu estou bebendo, é a fonte verdadeira. As coisas que estão entrando na minha alma, que estão entrando na minha mente, que estão entrando no meu coração, estão vindo verdadeiramente desta fonte? Ou estão vindo das fontes rotas que eu mesmo construí? Ou estão vindo de fontes erradas que eu mesmo permiti, que eu mesmo construí? Jeremias falou isto, que Deus estava chamando a atenção porque eles haviam construído rotas alternativas, mas que não tinham o poder de trazer a verdadeira saciedade. Que pensemos nisso nessa noite.